Olá, gente, estamos de volta, mais um 15 minutos, eu e Lu Oliveira, para uma conversa, essa conversa semanal que a gente tem por aqui e que tem a oportunidade de compartilhar com você. Nosso convite sempre, né, Lu, é para que além de você assistir a gente, você também curta essas conversas que nós temos, compartilhe com outras pessoas e convide outros amigos e amigas também para conferir o nosso papo. Tudo bem? Tudo bem, Ronaldo. Passem adiante a nossa ideia, né? Isso aí. Na verdade, a gente podia até continuar conversando nos bastidores, né? A nossa intenção é que as pessoas ouçam que levem. É verdade. Senão a gente ficava né? só nas nossas conversas mesmo. Porque a gente tem dito aqui, né? Nossas conversas são sempre agradáveis, pelo menos para nós, né? E a gente espera que né, que o fato dela ser agradável, das nossas conversas serem agradáveis, possa também tocar você de alguma forma e fazer bem. Você gosta de falar sobre educação, né? Educação de filhos. E educar filho dá trabalho, hein? Dá trabalho, é exigente, mas eu acho tão fascinante me sentir responsável. Você tem dois Responsável, meninos. 18 e 11 anos, mas acho assim desafiador diariamente. Não tem receita, não tem fórmula, não tem essas coisas de livros, de 10 passos para educar um filho. Eu acho isso tudo muito arriscado e a gente vai aprendendo, logicamente. Hoje me sinto como mãe, muito mais segura, apesar das dificuldades todas que temos, que vamos aprendendo, mas muito mais madura para educar do que quando eu tinha 25 anos, por exemplo, quando meu primeiro nasceu. Mas quando a gente começa essa trajetória como pai e mãe, a gente começa quase sempre, né, de maneira muito, quase improvisada, a gente... Instintiva. A gente, de alguma forma, tem os referenciais ali, do pai, da mãe da gente, né, do vô, da avó, daquelas pessoas próximas. Então, às vezes você fala assim, isso eu quero fazer, isso eu não quero fazer. Em casa vai ser desse jeito, mas é muito instintivo. Tanto que quando tem algumas discussões, por exemplo, as pessoas que não têm filhos manifestam alguma coisa, sempre tem alguém que vai falar assim, espere ter filhos primeiro, para depois você opinar. Lógico que qualquer pessoa pode falar, escrever sobre educação, mas o viver isso acho que nos confere uma autoridade, no sentido não de pretensioso, mas de experiência realmente, de você estar vivendo as situações ali, seja com crianças, adolescentes, bebês, e depois você vai passando adiante. Acho que não dá para comparar, né, Ronaldo? Mesmo filhos de idades parecidas, não dá para comparar as experiências. Mas quando eu digo, isso eu vivo com meu filho, isso também acontece lá em casa, e alguém se identifica, eu acho que, de alguma maneira, fica uma sensação assim, puxa, que bom que não sou... Não é só comigo. Não estou sozinho. Então, nesse sentido, os livros e os manuais, vamos dizer assim, eles ajudam, mas só para isso, para eu refletir. E outra coisa, na verdade, é importante falar. Por exemplo, a minha mãe educou 4 meninas, sempre em casa, por opção, né? Aquela coisa bem clássica, marido provedor, a mulher fica em casa, cuida da casa, zela pela casa e pelas filhas. Não havia muita concorrência, porque fora a escola, o que nós tínhamos? O quintal, a catequese nos finais de semana, casa de parentes de vez em quando, livros e bons programas na TV. Eu acho que era mais simples nesse sentido. Hoje a concorrência é muito grande. Eu gosto dessa sua fala, né, da concorrência, porque é verdade que a gente hoje vivencia essa realidade e na época que a gente era criança, eu recordo, né, que os nossos pais, de alguma forma, concorriam às vezes com a fala do professor, da professora, né, às vezes do padre, do pastor. Hoje não. Né? Hoje o que nós orientamos, o que nós falamos para os nossos filhos, a forma como nós educamos, o que desejamos educar, concorre o tempo todo com o youtuber mais influente, com a blogueira, com a música, com a televisão, com os jogos. É muita coisa acontecendo para dar referenciais, dar parâmetros para os nossos filhos. E eu acho que depende muito da faixa etária. Eu estou há 20 anos com adolescente, não tenho competência para falar muito da criança, pensando na escola, por exemplo. Mas existe uma fase ainda que o pai e a mãe, mesmo agora, têm uma força, mas depois a gente vai perdendo, a figura do professor entra um pouquinho, mas de fato, pensando em adolescente, pensando na formação do adolescente, é muita gente opinando ao mesmo tempo. Mas aí, Ronaldo, a importância do exercício dessa autoridade,
Porque às vezes as pessoas confundem autoridade, a gente fala de autoridade como alguma coisa ruim, pejorativa. Então não estamos falando de autoritarismo, estamos falando justamente de você exercer o que é legítimo. Eu não estou pegando de ninguém, o que é meu. Portanto, como mãe, né, pensando agora não como professora, mas como mãe, e no caso, né, na minha casa, na sua também, existe uma sintonia entre pai e mãe, mas mesmo os casais que não estão juntos, é o adulto que está no comando da situação. Isso me preocupa um pouco, de às vezes perceber que há uma inversão de valores. Quem está no comando não é o adulto. A gente hoje tem isso com muita frequência, né? Muitas casas em que as crianças já determinam as regras da casa. E às vezes os pais falam, mas ele é terrível, é difícil, eu não consigo. Eu costumo dizer, e aí eu não gostaria de parecer agressivo, mas que nós temos muitos pais que são bananas. Isso, eu adoro essa expressão. O meu primeiro livro tem uma expressão, um livro chamado Pais Bananas, porque o pai banana, talvez ele não seja, mas ele está naquele momento, é justamente esse que fica perdido e que deixa a última palavra. Quando a gente fala de diálogo, por exemplo, na relação pais e filhos, o dialogar é a troca. Você fala, eu te ouço, o contrário. Mas não para que haja um debate a ponto de, eventualmente, o filho ficar... Então, nesse sentido, eu ganhei a discussão. Não é esse ganhar. Eu acho que, no fim das contas, o adulto é que tem que decidir. Agora, escolher, por exemplo, o filho, se eu ofereço 3 ou 4 opções, eu digo, filho, por mim, tanto faz. Qual que você escolhe? Eu acho isso legal, porque até desenvolve neles essa autonomia. Agora, não é ele que decide se vai gastar, se vai sair, se vai fazer. Essas regras precisam estar muito bem definidas, sim, né? E os pais precisam ter essa capacidade de estabelecer a regra mesmo. É o horário para chegar, qual horário que vai estudar. Conhecer os amigos dos filhos, ter esse contato. Porque, e olha, né, Ronaldo, o meu mais velho, eu também, tem mais de 18 anos, lógico que algumas liberdades vão surgindo, mas assim, eu falo o seguinte, casa, comida, roupa lavada e amor, vamos combinar, né? É um pacote bem interessante. Então, assim, não tem que achar que, eu sou maior de idade, eu resolvo. Pra falar a verdade, a independência só vem com dinheiro. Né? Se ele realmente quiser ser independente, ele tem então morar sozinho, prover o seu sustento, aí você até ser, quem sabe numa relação até dê certo. Isso pode parecer... Depende. Isso pode até parecer um tanto egoísta da parte dos pais, mas é certo. Né? Quem determina as regras ainda é quem provê. Sim. Né? Você tem o seu filho, a sua filha, está dentro da sua casa. Você precisa manter aquilo funcionando de maneira minimamente harmônica. Sim. Então você tem que estabelecer as regras. E aí, nesse momento, mais do que ser pai e ser mãe, também tem essa questão. Olha, é bem isso que você falou. Tem um pacote ali que é relativamente interessante. Se você quer alguma coisa diferente disso, então, desculpa, mas aí você tem que procurar o seu espaço. Isso. Muitos jovens, infelizmente, querem continuar com os serviços todos, né? De camareira ali, da cozinheira, mas não querem mais prestar satisfação. Isso é um problema. Agora, quando os pais vêm, né, Ronaldo, perguntar pra gente, mas o que eu faço? É difícil, às vezes não tem uma resposta pronta para isso, até porque no nosso dia a dia também são situações muito distintas. Mas eu gosto muito de uma dupla: autoridade, exercício dela e afeto. Porque, veja bem, também não adianta você se tornar um educador que instrui, que cobra, que pune, mas se não tem afeto. E o afeto, lógico, cada pessoa tem uma maneira, a gente pode também dar, né, uma fórmula aqui, mas a coisa do toque, né? Tem pessoas que têm um pouco mais de resistência a isso, do beijo, do abraço, mas que não seja isso, verbalizar, não sei, às vezes esse afeto vem na forma de um ouvir uma história comprida que a criança vai contar, porque os adultos a gente tem isso, né? A gente pergunta para a criança como é que foi a aula, como é que foi a festa, e ouve só legal, e a gente se irrita um pouco com isso. Ai, mas como assim legal? A aula é legal, uma viagem de intercâmbio é legal. O menino chega, né, um mês no Canadá e fala que foi legal. E a gente se irrita com isso. E às vezes ele quer contar uma história comprida, se for uma criança, e a gente também não está com muita paciência. Este ouvir com atenção, demonstrar atenção, preocupar-se, entender o universo deles, eu acho que isso é uma coisa muito bacana nossa, de se interessar, dar risada junto. Às vezes aquilo parece bobo, né? Você falando dos youtubers,
Sabe aquilo que não influi nem contribui? Se for nocivo, aí eu já tenho que exercer a autoridade. Mas ele está assistindo uma coisinha que ele acha engraçado. Eu tenho coisas que adolescente acha graça, que eu também acho, porque acho que como a gente convive muito, a gente acaba, né, pegando um pouco isso deles. Mas tem coisas que, né, às vezes meu filho traz para eu ver. Você fala, isso é tosquinho. É ruim. Mas, aí é tal da empatia, né? Eu também me lembro de coisas que eu gostava com 15, 16 anos, que eram tolas, né? Que hoje eu lembro, se constrange um pouco. Esse colocar isso no lugar é importante também. Você cita um aspecto que eu acho que é fundamental, né? Essa capacidade de ouvir, porque pai e mãe, quando vai conversar com o filho, às vezes vai muito dissertar, né? Discursar. É muito didático, né? E fazer sermão. E em um alguns momentos você precisa ter essa disposição de ouvir, porque se você se dispõe a conversar com o seu filho, se é isso que você está fazendo, você tem que escutar às vezes coisas que você não gostaria de ouvir, né? Porque às vezes eles cobram, eles falam, e aí às vezes você inclusive não tem respostas para aquilo que eles estão apresentando, para os questionamentos que eles fazem. E a gente precisa nesse momento se recolher, quem sabe esperar o momento certo para voltar a tratar do assunto. Essa maturidade de saber, de agir com sabedoria, porque se teve uma discussão, alguma coisa, se os nervos estão à flor da pele, talvez não seja o momento, porque as palavras saem do coração, vão direto para a boca, aí tem as ofensas, as mágoas, cada um vai digerindo de um jeito, isso provoca estragos, não vou dizer que não pode consertar, mas são muito, muito profundos. E aí que eu volto a dizer, quem que consegue ter esse discernimento? O adulto. É muito difícil imaginar que um menino de 15 anos, uma menina de 16, na hora ali eles vão ter essa sobriedade. Ah, mas o adulto tem muito peso de responsabilidade? Acho que tem. Eu não falo, sabe, Ronaldo, de ser herói, ser imbatível, exemplo. A gente educa também pelo que fala também. As pessoas falam, o exemplo, porque as palavras têm força, mas o exemplo arrasta. Eu me sinto falível, imperfeita, frágil em tantas coisas, eu falo para meus filhos, sejam melhores do que eu. Portanto, eu estou falando... A gente não pode ser muito incoerente, né? Sim, eu acho que, aí não. Tem muitos pais que querem ensinar os filhos para não mentir, mas os pais mentem. Isso não. Né? Você fala que você cobra os atrasos do filho, mas você vive atrasado. Aí é hipocrisia então, mesmo. São incoerências. Mas eu digo de imperfeições, porque, por exemplo, eu sou muito esquecida, eu sou desastrada, eu quebro coisas, sabe, as coisas assim. E eu quero que meus filhos sejam melhores do que eu. Então, se eles fazem, lógico que eu não vou ficar massacrando, porque eu também faço, mas é pegar esse link, poxa, mas sabe, de melhoria genética, né? Cada geração tem melhorando um pouco, não é possível ficar do mesmo jeito. É nesse sentido que eu digo. E para a gente fechar a conversa, Lu... Mas já? Tá quase. Tem mais 1 minuto e meio. Né? Eu acho que pai e mãe é uma coisa que eu sempre tenho defendido, né? Tem que ter disposição para ser pai e mãe. Né? Vontade. Tem que ter vontade, porque o trabalho que dá é muito grande. Né? Há um desgaste muito grande. Por que faremos isso? E como hoje a gente está cansado de um monte de coisa, a gente tem que lembrar que essa também é uma responsabilidade, talvez a principal das nossas atividades, principal das nossas tarefas. Um desgaste físico, inclusive, às vezes, né? Porque chega em casa o cansaço, exaurido, aí você acaba deixando no segundo plano. Essa reflexão tem que ser feita o tempo todo, porque a gente acaba se envolvendo mesmo. No caso nós somos professores, de você colocar na balança que estou passando mais tempo com o filho alheio do que com o meu, que é natural pelo trabalho, mas até que ponto estou me importando com o meu também, com a minha cria. Então fica a dica para você, né? Se você é pai, se você é mãe, ou se deseja ser, vai dar trabalho. Mas é tão recompensador, porque é uma relação assim, não só as relações de sangue, porque tem os filhos do coração também, mas é uma história que você escreve muito bacana. Então, se você gostou da conversa, dê seu recadinho aqui, comente, compartilhe, mande para outras pessoas. Vai ser um prazer saber que a nossa conversa chegou, às vezes até para públicos, né? Para pessoas que não estão sempre em contato com a gente. Valeu, Lu. Até a semana que vem. Até a próxima. Obrigado.